pessoal, estamos aqui estudando o nosso curso de farmacologia para concursos na área da enfermagem, de nível superior e de nível médio, e nós estamos aqui fazendo a base do seu conhecimento para conseguir entender esse assunto de forma completa, tá certo? É muito importante que você assista todo o nosso curso, porque esse material ele vai corresponder a 4, 5 questões às vezes da sua prova, tá certo? Então vamos lá, a questão de número 3, em relação aqui aos conceitos, né, de doses, ok? Tipos de doses. É uma prova do CESP de 2013. Acerca dos cuidados na administração de medicamentos, assinale a opção correta. Letra A. A dose de manutenção é aquela necessária para obter outros níveis de medicamento na corrente sanguínea e nos tecidos durante o tratamento. Pessoal, quando eu falo em dose de manutenção, eu estou falando naquela dose que se mantém constante, tá certo? Em relação à concentração plasmática, ok? E não outros níveis, nada a ver aqui esse termo no meio desse conceito, tá certo? Letra B. Dose máxima é a maior dose utilizada capaz de produzir efeitos terapêuticos, causando frequentemente efeitos indesejáveis. Quando eu falo em dose máxima, é aquela dose máxima que eu posso usar. É aquela que produz efeito terapêutico sem gerar efeitos indesejáveis, tá certo? Sem gerar efeitos indesejáveis é o efeito aqui da dose máxima. Porque a partir do momento que eu tenho uma dose que começa, né, a gerar efeitos indesejáveis, não é uma dose terapêutica, tá certo? E a dose máxima está dentro do nível de dose terapêutica, tá? C. O preparo do medicamento deve ser realizado apenas quando se tiver certeza do medicamento prescrito, da dose e da via de administração, certo, né, gente? Para mim fazer uma medicação, é claro que tem muitos outros certos, né? A gente vai fazer um bloco só para falar dos erros de medicação e dos certos, né, de conferência, mas dentre os nossos certos, né, nós vamos ter aqui o medicamento é o certo, né? A dose está certa, a via está certa, né? Tem outros certos aí relacionados. Aqui ele não está falando que tem que saber apenas isso, ele está falando só que esses itens são importantes, que eu preciso aqui ter essa conferência. Ele está falando esse apenas no sentido de limitar a administração a ter certeza desses itens, tá? Ele não está aqui limitando apenas esses itens, ok? Cuidado com a interpretação de português. Esse é o item que a banca considerou correto, tá? Cara do CESP, né, gente? Esse tipo de questão aqui. Observe que além do medicamento, da dose, da via, eu tenho que ter aqui, né, o paciente certo, a diluição certa, né? Se for medicamento em bomba de infusão, a vazão tem que também estar certa, a anotação certa, a orientação certa, direito de recusa, tem muita coisa aqui que envolve as conferências, tá? D. Não há necessidade de esclarecer ao paciente sobre o medicamento que irá receber. Há necessidade, até porque, gente, uma das nossas aqui ações na segurança do paciente, né, é envolver o paciente na sua segurança. Então, quando ele sabe o que está acontecendo com ele, né, ele se envolve melhor, ele participa melhor e isso evita erros, né? Isso porque o paciente, ele é o pontinho do funil, é ali que o erro vai acontecer, né? É ali que a gente vai estar lidando com a intercorrência, né, com o nosso incidente. Então, se esse paciente ele está envolvido no processo, né, ao chegar no quarto, ele vai, mas esse medicamento, não, esse medicamento eu não tomo não, esse medicamento não é meu não, tá certo? Então, é bom envolver ele. Letra E. A dose terapêutica é aquela que não é capaz de produzir o efeito desejado. Claro que é errado, né, gente? A dose terapêutica, ela é capaz de produzir aqui o efeito desejado. Muito importante esses nossos conceitos, letra C, o gabarito. Continuando com os conceitos aqui na farmacologia, nós vamos entender agora o efeito colateral, tá certo? Olha, estou aqui tomando o meu cafezinho, tá certo? Com o meu objetivo de vida, mudar vidas, ok? E você precisa se envolver, estar aqui realmente de corpo e alma para que você consiga aprender e fixar esses conceitos, gente, porque isso aqui é essencial para a nossa aprovação, tá certo? Então liga o turbo aí. O que é um efeito colateral? É um efeito secundário, previsível e inevitável, né? Então eu tomo uma medicação, por exemplo, um Tilex, que é um remédio para dor, né? Tem um opioide dentro que é a codeína, mais o paracetamol, né? Eu já sei
que esse Tilex vai me causar o quê, gente? Constipação, tá certo? Porque é um efeito colateral do remédio. Eu tenho o benefício aqui, que é diminuir a minha dor, mas eu vou ganhar de quebra aqui uma constipação, tá? Então, produz por uma dose terapêutica usual, sendo que alguns desses efeitos colaterais podem ser inofensivos, enquanto outros podem causar danos, tá? Então, a gente deu o exemplo aqui do Tilex, que tem a codeína, que causa constipação, tá? Quando os efeitos colaterais são maiores do que os benefícios que a gente está obtendo com a nossa queixa, né? Então, isso aí vai ser uma indicação de interromper a terapia. Não confunde, gente, efeito colateral, que é uma coisa previsível, palavra-chave de efeito colateral é previsibilidade, né? Com reação adversa, tá ok? Então, reação adversa de medicamento é aqui efeitos não intencionais, indesejáveis e imprevisíveis, ok? Algumas reações adversas ocorrem imediatamente, enquanto outras vão se desenvolver aí mais lentamente, ok? Podendo variar os efeitos leves até aqui efeitos tóxicos. Então, a pessoa toma uma medicação que não tem na bula lá, que pode evoluir para um coma com aquela medicação, e aquela pessoa tem essa intercorrência. Então, a gente chama aqui de reações adversas, o que acontece de forma imprevisível. Então, palavra-chave para efeito colateral é o que, gente? É a previsibilidade. Inevitável, faz parte daquele efeito da medicação, obter o benefício, mas também aquele outro efeito. Reação adversa não, é imprevisível. Qual é o conceito de reação adversa pela Organização Mundial de Saúde? Qualquer resposta prejudicial ou indesejável e não intencional que ocorre com medicamentos em doses normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doenças ou para modificação de função fisiológica. E o efeito tóxico? O efeito tóxico pode surgir após a ingestão prolongada de altas doses do medicamento. Você consegue perceber a diferença de reação adversa para efeito tóxico, gente? Olha, a reação adversa, eu tomei o remédio certinho, a dose certa, na hora certa, paciente certo, e teve aí um efeito imprevisível, que eu não estava contando com ele. Já o efeito tóxico, eu usei o remédio na dose exagerada, né? Ou aqui tomei antes da hora, isso juntou o efeito com a dose anterior, então a dose está além do que deve, e aí o efeito tóxico vai entrar na história, ok? Então o efeito tóxico surge após a ingestão de altas doses do medicamento, após a ingestão do medicamento destinado à aplicação externa, ou quando o medicamento se acumula no sangue, porque o meu corpo não está conseguindo metabolizar e excretar adequadamente. Isso acontece muito no paciente idoso. O idoso ele é mais sensível à toxicidade dos medicamentos, sabe por quê? Porque a eliminação renal dele é mais lenta e aí aquele medicamento ele fica mais tempo na corrente sanguínea fazendo seu efeito, ok? Então é muito importante que os medicamentos no paciente idoso eles sejam ajustados à dose, principalmente aqui os antipertensivos que podem gerar queda como consequência de uma hipotensão. Os efeitos tóxicos podem ser letais, dependendo da ação do medicamento. Então, se eu tomo a morfina com a dose além do que deve, pode gerar uma depressão respiratória e uma parada respiratória. É claro que a gente sabe que a morfina é um opioide, nós temos o antagonista. Nós vamos ver o conceito de antagonismo, né, que tem a ver com tirar o efeito daquela droga, né, daquela medicação. Então, quando eu faço o Narcan, que é naloxona, eu tiro completamente o efeito da morfina. Ele é um antagonista, ok? Isso a gente vai ver também, isso cai bastante em prova dentro do contexto de farmacologia. Então, olha o que eu arrumei para você aqui, um esqueminha para a gente comparar esses conceitos e as palavras-chave. Eita, cafezinho gostoso. Vamos lá então. Efeito colateral faz parte, ele é previsível e inevitável. Reação adversa, ela é indesejável e muitas vezes imprevisível. E a dose que eu tenho reação adversa é usual, tá? Para tratamento, para diagnóstico, enfim, para o objetivo que aquele medicamento ali foi feito. O efeito tóxico eu vou obter mediante doses acima do que é permitido. E erro de medicação é um evento evitável. Se eu seguir o passo a passo, né, em relação aqui à administração de medicação dos certos, com calma, com tranquilidade, eu vou evitar o erro de medicação, tá? Então, quando eu tenho um efeito secundário, um erro de medicação,
eu tenho aqui a palavra evento evitável. Além dessas, nós temos aqui as reações idiosincráticas. São efeitos imprevisíveis em que o paciente apresenta uma reação menor ou excessiva após o uso do medicamento. Então, eu fiz o medicamento esperando uma reação X e eu obtive uma reação muito menor ou muito maior do que a esperada. É impossível prever que tipo de paciente apresenta esse tipo de reação. Então, ela também é imprevisível, tá? E depende aí das características individuais do indivíduo. Então, aqui um exemplo. Lorazepam. Lorazepam é um ansiolítico. E quando administrado em idosos, pode piorar a ansiedade e causar agitação e delírio. Erro de medicação. É um evento que, a gente já falou a palavra-chave, é evitável, que pode causar aqui o uso inapropriado de medicamento e causar dano, inclusive óbito, tá? É muito importante, gente, evitar o erro de medicação. É tão importante que isso se tornou o terceiro desafio global da Aliança pela Segurança do Paciente da Organização Mundial de Saúde. O tema segurança do paciente ele é bem transversal, a gente fala dele em vários outros assuntos. Quando eu falo de fundamentos de enfermagem, procedimentos, eu falo muito de segurança. Quando eu falo de medicação, eu falo muito de segurança. Quando eu falo de centro cirúrgico, eu falo muito de segurança. Quando eu falo de hemoterapia, porque a segurança do paciente ela deve estar em primeiro lugar em qualquer abordagem que a gente vai fazer desse paciente. E o primeiro desafio foi a higiene das mãos, né? Assistência limpa, assistência segura, lá em 2005. Depois, em 2007, nós tivemos o segundo desafio, que foi cirurgia segura salva vidas, e isso trouxe aquele checklist, né, da OMS. E o terceiro desafio em 2017 foi esse aqui, evitar erros de medicação, tá? Tanto que isso é importante. Então, é muito essencial que o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele esteja preparado para evitar o erro de medicação. Por isso que quando a gente for fazer aqui o bloco de cálculo de medicação, você precisa estar tinindo nesse assunto para qualquer prova, porque é uma obrigação, está no nosso código de ética, fazer a medicação sem gerar aqui as modalidades de culpa, né? A negligência, a imprudência e a imperícia, ok? Reações alérgicas. Então, agora a gente vem nas reações alérgicas. Reação alérgica também são respostas imprevisíveis. O uso de um medicamento pela primeira vez pode causar uma resposta imunológica. Quando eu falo em resposta aqui alérgica, eu falo em reação do nosso próprio corpo, tá? Quando isso ocorre, o medicamento age como um antígeno, causando produção de anticorpos. Então, é a relação antígeno-anticorpo. Com a administração repetida, o paciente desenvolve a resposta alérgica ao medicamento ou aos metabólitos, né? Depois que o medicamento foi aí metabolizado. Quais são as reações alérgicas mais comuns, tá? Isso aqui a gente está pegando do Potter, ok? Em relação aqui à nossa referência. Nós temos o angioedema, que é um edema muito intenso, né? Um inchaço agudo, indolor, dérmico, cutâneo ou submucoso, que envolve a face, pescoço, lábio, laringe, mãos, pés ou genitália. Eczema, aqui erupção cutânea. São vesículas, geralmente avermelhadas, muitas vezes distribuídas por todo o corpo. Prurido, é a coceira, né? Rinite, uma inflamação das membranas mucosas que reveste o nariz, causando inchaço e secreção aquosa transparente, aquela coriza. Urticária, erupções cutâneas de forma irregular, com tamanho e forma variável. As erupções apresentam margens avermelhadas e centros pálidos. Sibilos, aqui a gente já tem o envolvimento pulmonar. Então, tem contração da musculatura lisa dos bronquíolos, que diminui o diâmetro das vias aéreas. Ocorre primariamente durante a inspiração, devido a um estreitamento importante das vias aéreas. O desenvolvimento de edema de laringe e faringe obstrui ainda mais o fluxo aéreo. Então, aqui a gente já pode, né, causar e ter como causa aqui uma reação alérgica grave e intervir de forma mais imediata possível para evitar uma insuficiência respiratória, tá? Então, essas reações alérgicas, gente, são muito importantes de serem observadas. Por isso que um dos passos aqui para a segurança do paciente é voltar para monitorar o efeito dos medicamentos. Quando a gente estuda o Potter, lá a gente tem um capítulo próprio de medicação administrada pela via enteral e um capítulo próprio para as vias de medicação aqui parenteral.
que são venosas, intradérmica, subcutânea, intramuscular. E aí, o tempo inteiro, a gente traz lá no Potter o processo de enfermagem na administração de medicação. E isso envolve retornar para ver se esse medicamento deu tudo certo, se teve aqui algum efeito adverso, se teve uma reação alérgica, principalmente se o paciente não consegue relatar para a gente. O paciente que está acamado, inconsciente, e aí na UTI, por exemplo, é muito importante monitorar esse paciente em relação às reações adversas, tá? Não monitorar o efeito de medicação é um dos erros importantes aqui. Em relação ao local de ação dos medicamentos, nós vamos ter medicamentos que agem ali apenas naquele local que ele foi administrado e outros que agem aqui de ação sistêmica. Quando eu falo em ação local, eu estou falando em medicamentos de uso tópico. Então, eu estou falando, por exemplo, de algumas pomadas, colírios, que são administrados naquele local, ali mesmo ele é absorvido e tem a sua ação. Então, quando age no local onde é aplicado, pode ser na pele, mucosa, sem passar na corrente sanguínea. Ou quando age diretamente no tubo digestório, sem passar pela corrente sanguínea. Quer ver um exemplo disso, gente? É o Luftal. Não está aqui na meu slide não, mas o Luftal, né, a nossa simeticona, ela vai diminuir as gases no tubo gastrointestinal e ele não vai ser absorvido para a corrente sanguínea, ok? Então é muito importante esse exemplo aqui pra gente. Fora as pomadas, né, todos aqueles medicamentos que a gente usa apenas naquele localzinho ali. E a ação sistêmica, eu vou ter o princípio ativo aqui, ele precisa ir para a corrente sanguínea, ele vai ser absorvido e entra então no sangue para chegar até o sítio de ação aqui dele. Então, o ácido acetil salicílico via oral, ele é absorvido no estômago e no intestino delgado, né, uma parte no estômago, outra no intestino delgado, entra na corrente sanguínea e vai até ali o local que ele vai atuar, por exemplo, na cefaleia. A furosemida, ele é administrado aqui pela via endovenosa, por exemplo, e vai exercer a sua função lá no rim, eliminando água, né, eliminando aqui de forma a atuar como diurético, e aumentar a produção de urina. Vamos agora em outros conceitos importantes, tá? Em relação à tolerância ao medicamento e à dependência. Tolerância, gente, é aquele medicamento, né, quando eu estou usando, ele não faz mais aquele efeito que eu comecei no início. Então, eu estou com uma dor crônica, uma dor de coluna, uma hernia de disco, aí eu começo a usar o Tramal, né? Então, eu uso lá 50 miligramas de Tramal, vou usando, oh, que maravilha, que remédio dos sonhos, né? Ai, que remédio gostoso, maravilhoso, melhorou minha dor, que delícia. Aí daqui a pouco eu continuo, porque minha dor, né? À medida que o efeito do remédio passa, minha dor também passa, minha dor volta. E aí eu vou usando. E daqui a pouco eu digo assim, nossa, nem parece que eu tomei esse remédio, né? Ele estava fazendo efeito, agora não está mais. Então isso é a tolerância. Então, quando eu preciso de doses mais altas para obter o mesmo efeito que eu tinha. Então, isso é a tolerância. Então, a tolerância ocorre ao longo do tempo. É a situação na qual o paciente utiliza o medicamento por longo tempo e requer aumento de dose para a obtenção do efeito desejado. Então, antes eu tinha um efeito terapêutico com a dose de 50 miligramas e depois, para ter esse mesmo efeito que eu tive aqui, eu tenho que aumentar para 100 miligramas, tá certo? Então, isso quer dizer que eu estou ficando tolerante, né, intolerante com aquela droga em relação ao efeito dela, tá ok? Então, isso é a tolerância. Pacientes que usam vários medicamentos para tratar a dor podem desenvolver tolerância com o tempo, a qual pode levar um mês ou mais. Dependência. Dependência é um outro conceito. Então, é quando eu tenho uma questão ou psicológica ou física que vai me fazer trazer aqui a necessidade de uso dessa medicação. Então, na dependência psicológica, o paciente deseja o medicamento para obter benefícios que não são do efeito terapêutico dele. E a dependência física significa que o paciente apresenta sintomas de abstinência caso o uso do medicamento seja interrompido aqui abruptamente. Então, a dependência psicológica, por exemplo, envolve o uso de alguns opioides, né, para ter o efeito bacana, o efeito zen da medicação. Então, o uso de morfina de forma inadequada ou alguns outros medicamentos que têm o efeito aí de relaxamento, de bem-estar, né? Então, as pessoas usam com aquele nível ali para terem aquele efeito que não é o tratamento efetivo aqui da medicação, né? Para ter aquele prazer, ok?
E a dependência física, a pessoa está usando, às vezes até com objetivo de tratamento mesmo, e não dá para tirar de um dia para o outro, porque aquela medicação ela precisa ser reduzida aos poucos. E aí vem, quando eu não faço isso, quando eu não faço o desmame, que a gente chama, né, da medicação, vem aquela questão da abstinência. Então, alguns medicamentos causam dependência. Para pacientes submetidos à terapia por um período curto, como por exemplo a dor pós-operatória, a dependência é rara. Então, às vezes, as pessoas ficam com medo, inclusive, de administrar morfina. Um paciente pós-operatório está lá na prescrição, fazer morfina se dor. E a paciente tem dor e a gente fica assim, ai meu Deus, morfina não, vou fazer tramal, vou fazer dipirona, Tilenol, mas eu não vou fazer a morfina. Mas naquela situação de dor pós-operatória, por exemplo, ortopédica, é preciso fazer a morfina, porque é uma dor realmente intensa e aguda naquele momento. E aquele uso ali, naquele período pós-operatório, não vai gerar esses efeitos de dependência. É uma coisa que vai ser gerada mais a longo prazo, na maioria das vezes. Aí a gente entra em outro conceito importante aqui. Na verdade, alguns conceitos estão aqui embutidos nesse slide. Quando eu falo em um medicamento, esse medicamento ele vai ter um nome químico. E o nome químico é diferente do nome genérico, que é diferente dos nomes aqui usados para comercialização dos medicamentos. Então, quando eu falo em nome químico, eu falo da fórmula química. Isso é pegadinha de prova, tá, gente? Nome químico é fórmula química. Professora, eu preciso decorar isso aí? Claro que não, né, gente? Eu só preciso saber o que é um nome químico. Nome químico é aqui 7-cloro, 1,3 de hidro, 1-metil, 5-fenil, ou seja, é o nome químico do diazepam, o que está escrito aqui. Não me interessa saber esse nome, o que significa isso aqui, mas me interessa saber o que é que representa o nome químico, tá? O nome genérico é o nome da medicação ali, que não é correlacionada com uma marca específica. É o nome da substância de forma genérica. Então, aqui o diazepam, por exemplo, é um nome genérico. E o nome comercial, eu vou ter aqui diversas marcas que vendem o diazepam. Então, por exemplo, eu tenho o Valio, o Diempax e o Calmociteno. Então, são marcas registradas, ok? Dentro dessas marcas registradas, eu tenho uma diferença aqui, que envolve a questão de ser o medicamento padrão ou medicamento similar. Quando eu falo em medicamento padrão, aquele medicamento que é ali produzido pela indústria farmacêutica que criou esse medicamento, que inventou aquele medicamento, que estudou aquele medicamento primeiro. Então, ele vai lá e faz uma patente em relação àquela descoberta que ele fez e tem o direito de vender aquele produto por certa quantidade de anos aqui, sem ter concorrência. Depois, passou o tempo, essa patente cai. E aí, outras indústrias farmacêuticas podem, então, vender aquele produto, ou sobre a forma de genérico, ou sobre a forma de similar. Isso a gente vai ver a diferença, o que é um genérico e o que é um similar. Quando eu falo no genérico, o nome que vai aparecer na caixa vai ser diazepam, é o nome da substância, tem um Gzinho de genérico. E quando eu falo em um similar, tem um nome diferente daquele nome da indústria farmacêutica que criou aquela droga primeiro, ok? Então é muito importante saber esses conceitos aqui dentro da farmacologia. Então, por exemplo, a dipirona, nossa famosa dipirona, o medicamento de referência é a Novalgina, tá? Aí vem outras indústrias e fazem o similar, Baralgin, Conel, por exemplo. E o nome químico nós vamos ter aqui representado, certo? Não vou tentar ler. Então, vamos aos conceitos da lei. A Lei 13.235 de 2015 trouxe o conceito aqui de medicamento similar. Contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos que apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária.
Quem é o órgão federal responsável pela vigilância sanitária, gente? É a Anvisa. É a Anvisa que regula o registro de medicamentos. Por meio aqui, pessoal, da Lei Federal 6.360 de 76, tá? Que é bem antiguinha. Esse aqui veio adicionar o conceito de medicamento similar à Lei 6.360, ok? Então, é a Anvisa que vai receber o registro dessas medicações, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho, forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, recipientes e veículos, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. Então, olha a diferença. O medicamento aqui de referência, que é o padrão, foi aquele que primeiro teve o registro na Anvisa. Eu venho com o medicamento genérico, que aqui vai vir o nome da substância, e o medicamento similar é aqui com o nome comercial, ok? Ele não tem o mesmo nome do genérico, mas é a mesma substância. O que eu posso mudar é a cor do medicamento, a cor do comprimido, o tamanho, isso pode variar. Agora, a eficácia, o princípio ativo vão ser os mesmos. Olha aqui o conceito na nossa lei de medicamento genérico. Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável. Isso aqui a gente vai explicar o que é. Geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária, né? A questão da patente ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, designado pela denominação comum brasileira ou, na sua ausência, pela denominação comum internacional. E o medicamento de referência é aquele medicamento padrão, aquele que inovou. É um produto inovador, registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, a Anvisa aqui, e comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade, parâmetros aqui importantíssimos, foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente por ocasião do registro. Então, vamos dar um exemplo aqui na prática. Então, eu tenho o genérico, que é o cloridrato de metformina, que é um antidiabético, né? Uma biguanida que aumenta aqui a absorção da glicose pelas células teciduais e diminui a glicose no sangue. Essa metformina, ela tem o medicamento referência, que é o Glifage. Então, observe que a substância é a mesma, a dosagem é a mesma, e eu tenho um medicamento similar. Então, o medicamento similar ele tem que criar um nome. Formin é o nome aqui do medicamento em relação a essa indústria farmacêutica X. Aqui a gente tem a indústria farmacêutica biosintética e aqui a Merck, que foi a indústria farmacêutica que trouxe como referência a metformina com o nome Glifage. Por um tempo vendeu sob patente e depois isso foi sendo liberado porque tem um prazo, porque medicamento é um bem essencial e precisa aqui ter concorrentes depois que passa esse período de patente, ok? Então vamos aqui fazer uma questão que envolve esses conceitos. E isso a gente vai fazer no próximo bloco. Eu estou esperando vocês para o próximo bloco trabalhar esses conceitos de medicamento de referência, de medicamento similar e de medicamento genérico, ok? Isso é importante que você tenha essa visão e esse conhecimento sobre esse assunto. E a gente também vai estudar o que é aqui aquele termo intercambiável, ok? Que é quando eu posso substituir aqui esse medicamento pelo outro. Isso mediante a comprovação de alguns requisitos que a gente vai ver no próximo bloco. E eu espero vocês. Dá aquela esticadinha aí, gente, porque eu preciso de você aqui para assistir a nossa aula e gabaritar a sua prova. Eu sempre brinco com uma corresponsabilidade. Você tem a sua e eu tenho a minha, né? Estudar, preparar a aula, tá aqui para gravar a aula. E você aí sentar, estudar, se dedicar, fazer questões, tirar dúvida no fórum e interagir, para que você consiga realmente aprender o que está sendo falado aqui, se envolver nesse projeto e conseguir a sua aprovação. Um grande abraço e vem comigo no próximo bloco!